E aí a gente chegou nessa pequena epístolazinha chamada Judas. Seja honesto comigo, não levante a mão, mas eu vou julgar pelas feições. Olhando daqui, vou julgar vocês pelas feições. Quem já tinha lido a epístola de Judas antes? Não levante a mão, eu estou julgando pelas feições. Aí, pelo menos uma pessoa não tinha lido ainda. Judas. Que Judas que é esse? Bom, hoje nós vamos conhecer Judas. Na história do Novo Testamento, nós temos, ao que tudo indica, 3 Judas, né? 2 ou 3 Tiagos, 3 Judas. O que estava acontecendo na cabeça desses pais dessa época, que todo mundo tinha o mesmo nome? Dá maior trabalho para a gente depois, não é? Mas o fato é que todos nós nos lembramos do Judas, que foi o traidor de Jesus. Ele era conhecido como Judas o Iscariotes. Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus. Portanto, ele não foi contado entre os 12 depois da ressurreição, porque ele praticou autoextermínio, certo? Para o YouTube não dar flag na gente, ele praticou autoextermínio. Judas se suicidou de remorso. Mas entre os 12 havia um outro Judas, que era o chamado Judas Tadeu. Será que o Judas Tadeu é o autor dessa carta? Não é. Judas Tadeu foi um apóstolo que foi muito produtivo em pregação do evangelho, especialmente na Síria, na Pérsia e na Armênia. Você sabe onde é que fica a Armênia? A Armênia fica lá no Oriente. E foi o primeiro país em que o rei se converteu ao cristianismo, o primeiro país a se tornar um país cristão. A Armênia. A gente nem sabe, mas a Armênia é até hoje uma população bastante cristianizada. Existe a igreja ortodoxa na Armênia. Um dos primeiros lugares em que a maioria da população abraçou o evangelho. Muitos estudiosos cristãos dizem que foi Judas Tadeu, aquele que ninguém entende muito dele. Ninguém sabia direito, sabia que ele era filho de Alfeu, ou filho de Tiago, ou filho de... As traduções são confusas. O que importa é que Tadeu, Judas Tadeu, pregou o evangelho na Armênia. Mas ele não é o autor dessa carta. Quem é o autor dessa carta? Que Judas que é esse? É o terceiro Judas do Novo Testamento, que é o irmão de Tiago. Tiago, o autor da carta que nós estudamos no começo da série, que acredita-se ser também irmão de Jesus. Lá em Marcos 6, capítulo 3, produção, coloca pra gente Marcos 6, 3, por favor. E eu vou ler na NVT, vocês podem colocar na NVT para mim? Porque é uma tradução que a gente vai usar para toda a leitura da carta, tá? Vamos na NVT hoje. Olha o que fala. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. Jesus tinha irmãos e irmãs conhecidos entre as pessoas. Um deles era Tiago. O outro era o Judas. Tiago e Judas, nessa altura do campeonato, não criam em Jesus. Você imagina? O seu irmão mais velho, que a sua mãe fala que não é filho do mesmo pai que você, que aconteceu um trem diferente, que ela concebeu do Espírito Santo, o primogênito de ouro, né? Esse Jesus aí. A vida inteira lidando com essa sombra. E é uma sombra grande, porque Jesus era um cara diferente. Eles não criam em Jesus. Mas, quando Jesus fez suas obras, seus sinais, pregou o evangelho, a morte e a ressurreição, tanto Tiago quanto Judas creram no Senhor. E se tornaram importantes líderes, especialmente na região de Jerusalém. Sobre Tiago nós já conversamos bastante, mas sobre Judas, praticamente não há informações. Não se sabe de onde ele escreveu a carta. Não se sabe exatamente em que data ele escreveu. A maior parte das pessoas concorda que foi no mesmo período de 1 e 2 Pedro, porque ele trata de assuntos semelhantes, de ameaças semelhantes ao progresso da igreja. Então, por volta de 65 a 67 depois de Cristo. Mas
não se sabe nem quem eram as pessoas que estavam recebendo as cartas. Judas é um fragmento muito pequeno da palavra. Mas quando a gente vai ler aqui, Judas fez um resumo muito seguro e muito sólido de uma advertência muito clara que ficou ressoando na história da igreja como um alerta. Um grande, sabe aquele sinal amarelo assim que coloca o triângulo e uma exclamação no meio? Atenção! O de Judas é assim, amarelo, uma placa dizendo atenção. Uma coisa que me impressiona é que se eu fosse irmão de Jesus, essa seria a primeira coisa que eu diria. Concorda comigo? Quem é você? Eu sou Davi, irmão de Jesus, né? Mas Judas não se apresenta assim. Ele fala que ele é um escravo de Jesus Cristo. Isso aqui é Judas 1:1, produção. Escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A fama de Tiago era conhecida, ele já deu um carimbão. Mas ele tinha um carimbo bem maior para botar aqui, né? Sou Judas, irmão menor de Jesus. Pá! Mas ele não usou disso. Demonstrando que já naquele tempo, a natureza divina de Jesus, transcendente de Jesus, já era reconhecida pelos cristãos. Eles entendiam que eles não podiam, nem Tiago, nem Judas, se chamavam de irmãos de Jesus, porque eles percebiam que havia uma diferença de natureza e que eles eram servos do seu irmão. Por parte de Maria, eles eram irmãos, mas eles entendiam a natureza transcendente de Cristo e que eles deviam servir àquele Senhor. E ele escreve para quem? Escreva essa carta aos que foram chamados por Deus. O Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus? Diga amém. Você foi chamado por Deus? Então essa carta precisa encontrar repouso nos seus ouvidos. Porque você é o destinatário dela. Claro, havia um destinatário principal, são os irmãos que receberam essa primeira carta, mas o significado dela e o sentido dela nos inspira até hoje a buscar o Senhor com fidelidade e estar atento às ameaças que Judas nos conta. Por quê? No versículo 3 ele fala assim: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, ou eu queria falar de coisa boa, eu queria falar da salvação, mas entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé de uma vez por todas, a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui mora em casa? Casa mesmo, terra. Beleza. Quem mora em apartamento? Beleza. Apartamento tem um porteiro, né? Não, às vezes não. Ah, é porque Brasília não tem porteiro, né? Verdade. Tudo bem. Mas assim, vou fazer um exemplo. Seja na porta do seu apartamento, seja na porta da sua casa. Você deixa qualquer pessoa entrar? A porta fica aberta? Qualquer um pode entrar a qualquer momento? Não? Por que não? Ué, vai deixar, não deixa as pessoas entrar? Não? A porta da cozinha fica trancada? Quando você sai, você faz o quê? Tranca? Beleza. Então por que com a sua mente e o seu coração, com a sua fé, você deixa ela aberta para entrar qualquer pessoa e falar qualquer coisa? Olha, lembre-se que o Senhor fala: não tema aqueles que podem roubar os seus bens, tema aqueles que podem fazer perecer o seu coração. Nós precisamos ter um sentido mais direto de defesa da nossa fé. Durante muito tempo, nós somos pessoas lenientes e preguiçosas quando o assunto foi defender a fé. E por causa disso, nós acreditamos muitas coisas diferentes sobre muitos assuntos. E muitas dessas nossas crenças não encontram respaldo na palavra de Deus pura.
A carta de Tiago é uma carta pequena, mas ela foi escrita com um objetivo muito claro: ensinar os irmãos a defender a fé. E eu acredito que não ter feito, normalmente eu faço, né? Às vezes eu coloco algumas coisas visuais, uns textos e etc., ajudam a gente a visualizar. Eu sinto que hoje, por falta de tempo, eu não consegui fazer, mas seria interessante colocar para os irmãos enxergar isso. Porque o livro de Judas é muito didático e claro, ele coloca os pontos muito definidos. Primeiro, defenda a fé. Você está disposto a defender sua fé? Uma maneira de defender a fé é aprendendo a fechar o seu coração e fechar os seus ouvidos e fechar os seus olhos para aquilo que distorce a fé pura. E não importa se aquilo te agrada. A régua não é se é bom para mim ou não, se me agrada ou não, se é doce na minha boca ou não. A régua é coerente com a palavra de Deus pura? Se não é, não importa o quanto você goste daquela mensagem, você não deveria dar a ela espaço na fé do seu coração. E isso lida conosco de uma maneira muito difícil. Porque nós somos pessoas naturalmente curiosas, naturalmente tendentes a tudo aquilo que nos excita o coração, excita a mente, tudo aquilo que nos pega. Eu falei prega, né? Aquilo que nos pega. No momento em que você está triste, aquela palavra de consolo encaixou na sua necessidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é um consolo segundo as Escrituras ou segundo homens? Se não é um consolo segundo as Escrituras, pode até te consolar agora, mas vai te trazer um prejuízo depois. Continuando, ele fala assim, a fé foi entregue de uma vez por todas. E isso está no versículo 3. Insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Já nesse tempo, tá? Isso aqui ainda é primeiro século. Já nesse tempo, os irmãos estavam muito claros de que a fé que eles tinham recebido estava completa. Ela tinha sido dada a eles de uma vez por todas. Você compreende isso quer dizer? Não faltava nada para a fé. Eles não iam descobrir nada sobre a fé depois. Tudo o que foi escrito não produz nova fé. Produz maturidade na fé que já existe. Produz conhecimento na fé que já existe. Profundidade na fé que já existe. Mas a fé que nós recebemos e que eles haviam recebido já estava completa. Essa é uma porta que você tem que fechar. A fé está completa. A fé que eu recebi está completa. Eu posso não entendê-la completamente. Eu posso precisar compreender mais. Mas o que me foi entregue está completo. Entende o que eu estou dizendo? Não é necessário acréscimos. Não é necessário que homens venham salpicar a fé verdadeira com seus temperos carnais. Compreendem onde eu quero chegar? Continuando, ele fala... Pois alguns indivíduos perversos se infiltram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. E aqui é o primeiro dos 4 pontos que eu gostaria de destacar. A gente chama isso de hipergraça. Fala essa palavra, hipergraça. Eu preciso evitar a hipergraça. O que é a hipergraça? A hipergraça é aquele conceito que converte a salvação de Deus em uma inclusão completa. Em que todas as pessoas, independente do que fizerem, são amadas e recebidas e protegidas por Deus. E Deus é um neném chorão, pronto a abraçar você, independente do que você fizer. E jamais vai te julgar por nada. Vamos colocar algumas coisas. Deus é um pai severo e responsável, que disciplina os seus filhos e que está todo o tempo disposto a receber os que se arrependem, os que confessam, os que se achegam a Ele, os que decidem abraçar a salvação. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, independente da dureza de seus corações. Essa doutrina que salva todo mundo. No final, Deus é tão bom que no final todo mundo vai ser salvo. Isso chama universalismo.
E é uma das facetas que gera a ideia de hipergraça. A hipergraça está associada às sensações do coração, a emoções. A relação com Deus é reduzida àquilo que você sente. Então, os cultos são preparados, as mensagens são preparadas, a maneira de entoar os louvores é preparado para produzir sensação. E você vai num lugar atrás de uma vibe, você vai num lugar atrás de sentir aquele quentinho no peito. E vou te falar uma coisa, louvar a Deus é muito bom. Ter essa recompensa emocional do momento do louvor é muito bom. E a gente sente isso de verdade. Mas quer dizer que a gente vai sentir todas as vezes? Não. Isso quer dizer que Deus está na emoção do momento? Não. Queria fazer um teste, recepção. São 4 interruptores ali, não são? Tem o superior esquerdo. Não apague esse, apague todos os outros. As câmeras agora... agora se acende só o que você apagou primeiro. Isso. Apaga o outro, que sobrou. Pronto. Que tal essa luz? Mudou o quê? E aí? Está mais gostoso? Está menos? O que vocês acham? E aí? É pecado fazer isso? Errado? É bom? É certo? É legal? É bom? Não? Vai lá, Mateus, eu sei o que você vai fazer. Obrigado. Você entendeu. Vamos deixar ele cozinhar. E aí? Mudou o quê? Tá errado ou tá certo? Vocês vão prestar mais atenção no que eu estou falando agora? Por que você parou? Essa é uma construção de ambiente. Traz foco para o palestrante. Torna mais confortável o acesso para quem está atrás. Diminui a sobrecarga sensorial. A gente consegue se concentrar um pouco mais. Quando a gente está cantando num ambiente um pouco menos iluminado, a gente se preocupa menos com quem está do lado. E se sente mais livre para adorar o Senhor com expressões emocionais de adoração. É errado ou é certo? Tenham coragem de falar é errado ou é certo. Não tem errado nem certo. É muito difícil ler a Bíblia quando a luz está assim. Mas tem aqui. Mas e a minha? Eu quero anotar. E agora? É tudo cultural. Ninguém pode te dizer que o jeito certo de adorar a Deus é no monte ou no templo. Não é. É em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, com luz baixa ou com luz alta. Anotando ou olhando para o telão. Mas muito cuidado quando o ambiente torna mais fácil controlar você. O simples fato dessa luz estar focada em mim me torna uma autoridade maior porque eu estou na luz e você está no escuro. E isso cria no nosso cérebro uma sensação de que eu sou mais capaz de entender o que estou falando do que você. O fato de eu estar em pé e você estar sentado, o fato de eu estar num palco e você estar aí, torna o seu coração mais frágil àquilo que é falado aqui. E é por isso que nós precisamos aprender a defender a fé. O fato de você estar no seu celular, se divertindo, olhando Reels após Reels no Instagram, postagem após postagem no TikTok, e o cara está com uma luz boa, uma camisa de marca, uma boa câmera apontada para ele, falando com autoridade, imediatamente ele parece alguém que sabe o que está dizendo. Porque a forma te conduz a crer. Aumenta a autoridade, imediatamente você recebe. Poxa, se ele está num palco, é que nem a moda do podcast, né? O pessoal monta o cenário para parecer que está num podcast. O cara está falando sozinho.
Só que tá lá o microfone, tá lá a luz, tá lá ele falando da diagonal. Para quê? Para parecer que ele é uma autoridade que foi convidado para falar num podcast. Ele não é ninguém. Ele está sozinho na casa dele com o celular dele. Mas existe uma maquiagem para produzir a autoridade. Eles se infiltram, indivíduos perversos, sem ser notados. E o que eles querem colocar no seu coração é hipergraça. Eu não posso me alongar nesse assunto. Irmãos, Deus é tão bom que Ele vai cumprir com todas as suas promessas, inclusive o juízo. Se Deus fosse mau, Ele perdoaria todas as pessoas. Porque Ele não teria uma recompensa verdadeira para aqueles que o buscaram. Mas a salvação é uma porta aberta. E todos aqueles que entram por ela encontram graça. E aí? Apaga a luz, deixa acesa, como é que tá? Vamos fazer uma votação. Levantem a mão os que querem que a luz fique apagada. Se manifestem. Então fica assim. O Alcides falou. Bom, a coitada, a irmã aqui. Então aí, vem aqui para frente, ó. Cíntia, libera aqui, ó, para irmã ver se está aqui na frente. Acende a luz do fundo, por favor, para os irmãos que estão anotando. Bom, eu fiz uma brincadeira, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Hipergraça. Ok? Vocês entenderam o que é hipergraça? Vocês já ouviram pregação de hipergraça por aí? Já ouviram? Vocês sabiam que o nome era esse? Então aprendemos hoje, hipergraça. A hipergraça é uma mentira e você deve aprender a fechar a porta da sua casa para ela. Você não deixa ninguém entrar na sua casa que você não conhece, que você não convidou. Até gente que você conhece aparece na sua porta, você fala, ih, certo? Você vai deixar entrar no seu celular? Você vai deixar discipular você? Vai deixar discipular sua esposa, seu esposo? Vai deixar discipular os seus filhos? A propósito, você vê o que os seus filhos veem? Você sabe quem são os podcasters que falam na vida deles? Você sabe quem são os influencers que falam na vida deles? Se você não deixa qualquer estranho entrar na sua casa, por que eles entrariam no celular dos seus filhos? O segundo coisa que Judas nos revela e que Judas nos abre os olhos para ver, está no versículo 8. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral. Desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. E aí, a gente pega uma galera. Isso chama revelacionismo. É um outro desvio da fé. A gente falou da hipergraça, agora a gente está falando do revelacionismo. O que é isso? É aquela pessoa que, baseado em sua própria perspectiva, em seus sonhos, em suas visões, muitas vezes mentirosas ou distorcidas da realidade, eles afirmam que têm uma autoridade diferente dos outros. Compreende? Revelacionismo. Deus me deu uma visão que não deu para mais ninguém, portanto eu exerço poder sobre você. Essas pessoas estão por aí aos montes, adivinhando CPFs, não é? Vendo sombras e vultos por todo mundo, dizendo que sonhou com não sei quem e pediu o Pix depois. É triste. A profecia verdadeira perde a credibilidade. Ela existe, de fato, Deus fala. E fala com muitas pessoas. A gente vê na Escritura, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Deus se revelando aos homens e avisando coisas para eles. Mas todos eles, os profetas verdadeiros, têm muito temor. Temor. A profecia dói. Você já viu o irmão sério te entregando algo de Deus? É muito diferente. Tem, mas é raro. As profecias são raras. As profecias verdadeiras são raras. O que mais tem é teatro, indução emocional, sonho de maluco.
Gente doida, querendo exercer poder, querendo ganhar um pix. Foge desses. Foge. A igreja brasileira precisa despertar para a maturidade, para entender a realidade. A fé que nós cremos pode ser usada contra nós, se nós não formos maduros e acreditarmos em qualquer maluco. Mas pior do que o maluco é o que é consciente e sabe que gatilhos apertar. Toda pessoa que está numa igreja, visitando, e está chorando no culto, está ali porque tem algum problema e está buscando solução. Se é uma mulher, provavelmente é problema com o marido. O cara olhou, ele faz uma leitura fria. Se a gente que não é profissional já entende, imagina o cara que treinou para fazer isso, que aprendeu PNL, que aprendeu leitura fria. Os irmãos compreendem onde eu quero chegar? A bateria deve ter acabado. Calma aí. Pronto. Acho que é algum problema de interface. Ah, tá. Pronto. Os irmãos estão me ouvindo? De onde a gente estava? O maluco, né? Sabe o que ele continua falando? Ele fala que, inclusive, o arcanjo Miguel se atreveu a zombar de uma autoridade espiritual. E essas pessoas que mentem profecias, elas estão zombando do mundo espiritual. Não é possível uma pessoa crer em Deus, conforme a Escritura diz, e ela mentir que recebeu uma profecia. Só um incrédulo mentiria que recebeu uma profecia. O crente tem medo de Deus e sabe que ele falar em nome de Deus aquilo que Deus não mandou tem um peso muito grande. Ele será julgado por Deus por ter falado o que Deus não mandou. Portanto, mesmo nós, se algum de vocês for esse tipo de profeta, a quem o Senhor informa as coisas de antemão, e eu não duvido que haja, tenha temor. Ore 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Confronte com a palavra. O que eu estou falando ofende a palavra? Se não, e aí faça com muito temor. Levante e fale o que o Senhor mandou. E só o que o Senhor mandou. Porque senão a gente vai ser acostumado a desprezar as profecias. Levanta um doido e fala coisa de doido, a gente despreza. O dia que chegar a mensagem verdadeira do Senhor, a gente se acostumou a desprezar por causa de um monte de mensagem falsa. É isso que o mundo está fazendo. O mundo odeia as mensagens que a gente prega. Por quê? Porque é tanta gente pregando o que é falso, que aquilo que é verdadeiro vira mais um. E como que você diferencia? Não diferencia. Mentiras pregadas 1000 vezes tornam-se verdade. Essa frase é do Joseph Goebbels, que foi diretor de marketing do Adolf Hitler durante o regime nazista. Ele entendia de marketing. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Versículo 10. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Isso é muito severo. E aí no versículo 11 ele fala: que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim. Os passos de Caim quais foram? Ofereceu a Deus algo de si mesmo, sem perguntar, e sem entender, e sem querer obedecer a Deus. Ele ofereceu segundo sua própria maldade. Eu não vou fazer o que Deus ordenou, eu vou fazer o que eu quero. Esse é o erro de Caim. E depois, enganam outros por dinheiro, como Balaão. Vocês conhecem a história de Balaão? Está em Números, capítulo 22 a 25, e também no capítulo 31, de Números. A história de Balaão é muito interessante. Balaão não era um falso profeta. Balaão não era um falso profeta. Balaão ouvia Deus, Deus falava com ele. Portanto, ele era um profeta que de fato tinha visão ampliada. Ele via as visões de Deus, ele ouvia Deus falando. Deus falava com Balaão. Aí chegou o rei, só que ele não era do povo de Deus, ele não era judeu, ele estava numa nação. E aí chegou lá Balaque, que era rei,
dos Moabitas e falou assim: amaldiçoa o povo para mim, porque eu sei que você tem poder para fazer isso. Aí ele foi consultar Deus, Balaão foi consultar Deus. E Deus falou para ele: não amaldiçoa esse povo. Aí ele chegou para o Balaque: ô Balaque, não posso amaldiçoar esse povo. Balaque insistiu, dobrou a aposta, aumentou a oferta, Balaão ficou tentado. Aí falou: tá bom, vou com você. Deus tinha falado para não ir. Aí depois Deus falou: tá, vai. No meio do caminho aconteceu a história da jumenta. E Balaão nem ligou que a jumenta estava falando com ele. Vocês repararam? Ele ficou bravo porque a jumenta apertou o pé dele. Aí a jumenta falou: cara, eu estou salvando a sua vida. Eu sou a jumenta que te carregou a vida inteira, estou salvando a sua vida. E o Balaão não falou: meu Deus, a minha jumenta está falando. Não, ele falou: o que você está fazendo? Por que o cara brigou com a jumenta? Ele tinha que ter caído por terra na hora. Meu Deus, a jumenta está falando. A jumenta avisou, ele viu o anjo do Senhor. E mesmo assim ele foi até onde Balaque ordenou. Por 3 vezes ele quis amaldiçoar e ele não pôde. Ele teve que abençoar o povo. Por 3 vezes o Senhor o impediu. E tudo que ele pôde fazer foi abençoar o povo. E aí o Balaque falou assim: cara, você é um vacilão. Porque eu te paguei e você não consegue fazer o que eu te mandei fazer. E ele voltou para casa. Mas Balaão era muito ligeiro. Ele sabia que ele não podia fazer nada, mas ele ensinou a Balaque como ele podia preparar armadilhas para o povo de Israel, para que eles caíssem. E aí ele enviou prostitutas cultuais para o meio do povo, para que o povo se contaminasse com as prostitutas pagãs, que eram inclusive servas de deuses pagãos. Ou seja, não era apenas imoralidade, era idolatria também. Porque eram prostitutas dos deuses. E aí o povo de Israel foi amaldiçoado e morreu muita gente. E foi uma carnificina. E eles perderam batalha. Por quê? Balaão aceitou dinheiro para amaldiçoar o povo santo. Consegue entender o que é isso? Quantos estão amaldiçoando vidas e famílias e pessoas e nações e lares por conta de dinheiro? Você deixa essas pessoas entrarem na sua casa? Você liga a sua TV para assistir essas pessoas falando? Você ouve os louvores que essas pessoas cantam? Porque não é a Deus que elas estão cantando. O Deus deles é o dinheiro. Eles armam armadilhas para o povo santo, cair em imoralidade. Talvez eles não amaldiçoem o povo diretamente, mas ensinam como o povo se prostituir. Eles ensinam o povo a negociar com Deus, a dar a Deus algo, achando que Deus é obrigado a devolver. Eles ensinam o povo que a prosperidade é o sinal maior de que Deus ama alguém, e que se você está endividado, e que se você é pobre, se você está com dificuldade, é porque Deus não te ama. E se você der o seu melhor, Deus vai te pagar. Isso é fruto de Caim. Deus é o Deus que dá e é o Deus que tira. E Ele é bom quando dá e Ele é bom quando tira. Ele é bom quando empobrece e quando enriquece. Há propósito para todas as coisas que Deus faz. Trabalhe, cuide do que você tem, invista direito e o Senhor vai te abençoar. Porque você é abençoado pobre, é abençoado rico, é abençoado nu, é abençoado vestido com roupa cara ou com roupa normal. Tanto faz. Deus já te abençoou com a salvação em Jesus Cristo. A sua alma eterna não vai eternamente sofrer no inferno. Não existe bênção maior que essa. Se você puder ser rico nessa terra, seja generoso. É só isso que o povo cristão brasileiro precisa entender. Nós somos uma nação cheia de evangélicos, dos quais poucos são convertidos de fato. O número de evangélicos só cresce no Brasil, convertidos não. Compreendem o que eu quero dizer? E mais, Corá. Aqui ele fala de perecem na rebelião de Corá, ou de Coré. Quem é Corá? Corá era um levita, tinha uma posição de servir no templo, isso está em Números 16. E ele se levanta contra Moisés. Ele se levanta contra Arão. E fala assim: por que vocês acham que vocês são especiais? Todo o povo é santo.
todos nós deveríamos poder entrar no Santo dos Santos e oferecer incenso ao Senhor. Por que só vocês? Aí Moisés propõe um desafio, existe uma situação e Corá acaba sendo destruído. Com ele todos os que se rebelaram. Sai um fogo da presença do Senhor, a terra abre, consome todos eles. Número 16, lê lá, é pirotécnico, é massa. Esse trecho é usado por homens maus para nos dizer que nós não podemos nos levantar contra os ungidos do Senhor, contra os sumos sacerdotes. Eles só esquecem de um fator. No Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é superior, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Não há homem que não possa ser questionado. Porque o único digno dessa posição é Jesus Cristo. Corá tentou tomar a posição que era de Arão. Mas não existe mais a posição de Arão. O sumo sacerdote superior ocupou essa posição. Todos aqueles que tentam ser o único sacerdote de um povo estão tentando tomar o lugar de Jesus. E aí eles estão entrando na rebelião de Corá. Mesmo quando eles dizem, não se levante contra mim, porque eu sou ungido do Senhor. Na verdade, eles estão tomando a posição do único ungido de fato. Lembra o que nós lemos em 1 João? A unção é verdadeira e não é falsa. Por quê? Unção é conexão com o Cristo. Se Cristo é o nosso cabeça, Ele é o nosso único sumo sacerdote, o único que não pode ser questionado, o único no trono, então nós estamos cobertos com a unção que desceu sobre Ele. Nós estamos unidos naquilo que é verdadeiro e não é falso. Mas se nós nos submetemos a uma outra cabeça que não é Cristo, a unção que está sobre ela é falsa. E nós não devemos abrir a porta da nossa casa para eles. Não devemos abrir a porta do nosso celular para eles. E isso é sério. Defender a fé é sério. Queremos crescer como igreja? Queremos. Mas nós só faremos isso defendendo uma fé verdadeira. E aí ele continua falando. Judas, brabo demais. Oh, Senhor. Duras são essas palavras. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, versículo 12, participam de suas refeições de celebração no amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Você já viu um recife? Não viu. Por quê? Porque o recife só aparece quando a maré está baixa. E às vezes nem aí. Ele é como uma rocha submersa. Sabe? O navio, o calado do navio é fundo. Precisa de profundidade para passar. Você olha por cima, tá tudo bem. Tem uma pedrona lá embaixo, tu não consegue ver. Aí tu vem tranquilão. Ó, tô chegando. Bateu numa rocha submersa. Perigoso, né? Falso evangelho é isso. É uma rocha submersa. Continua. São como os pastores que só se preocupam consigo mesmos. Como que você reconhece um falso mestre? Tudo o que ele fala é em benefício próprio. Segundo, terceiro, nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Pessoas que têm os recursos, mas prendem para si. Aqui no Cerrado, quando você olha uma nuvem escura, você fica feliz. Vem chuva, e às vezes elas mentem para nós. Elas passam sem chover. O falso evangelho é assim. Te promete a chuva e não te entrega. Te promete transformação e não te entrega. Te promete a cura e não entrega. Agora eu pergunto, nós somos assim? Será que os irmãos esperam vida e graça de nós e não obtêm? Será que os irmãos esperam serviço e consagração e não obtêm? Será que nós somos esses pastores que só apacentam a si mesmos? Esse alerta, por um lado, é para o lado de fora. Por outro, também precisa tocar o nosso coração. De nós não tomarmos o caminho de Balaão e esperar recompensas por aquilo que fazemos. De não tomar o caminho de Corá, o caminho de Coré, e nos colocar no lugar de Jesus.
tornar o centro da nossa própria vida, tornar o centro da vida dos irmãos. Tudo é sobre nós. Como árvores no outono, versículo ainda é o 12. Árvores no outono, duplamente mortas. Por quê? Não dão frutos. Uma árvore que não dá fruto pode não estar morta. Mas essa está morta por quê? Foi arrancada pela raiz. Uma vez que você se desligou de Cristo, uma vez que a unção que está sobre você não é verdadeira e é falsa, que frutos você pode dar? Nenhum. E aí você está duplamente morto. Olha para você e não vê fruto. Por quê? Você foi arrancado pelas raízes. É uma advertência muito séria essa que nós estamos ouvindo. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos. Experimenta arrumar briga com um falso profeta, você vai ver o quanto que ele espuma. Como estrelas sem rumo, ou como estrelas cadentes, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Por que uma estrela cadente? O que é uma estrela cadente? É um meteorito, né? Entrou na atmosfera, incendiou pelo atrito, brilhou no céu. É lindo, mas nunca mais vai passar de novo. Né? Por quê? Acabou. O falso profeta é assim. Ele chega na sua vida, manda uma profetada e não tem responsabilidade nenhuma com você. Ele some. Como um cometa. Em mil anos. As estrelas do céu não são assim. Elas estão lá todas as noites. Estão lá todos os dias, mesmo quando você não vê. Elas estão lá para marcar os tempos e as estações. Esses são os verdadeiros pastores e mestres. Você pode contar com eles. Eles estarão lá. Não é? Mais alto no horizonte, mais baixo no horizonte. As épocas do ano mudam, elas mudam de posição um pouquinho, mas elas sempre estão lá. O Senhor, quando criou o sol, a lua e as estrelas, Ele criou as estrelas para marcar as estações. Mas os meteoritos não marcam nada. Eles brilham no céu. Você até faz um pedido. Nunca mais eles voltam. Quem são os verdadeiros pastores? Quem são os verdadeiros mestres? São aqueles que se responsabilizam por você e que estão acessíveis e se preocupam com a sua vida e te perguntam como você está. Às vezes eles não conseguem resolver todos os problemas e normalmente eles não resolvem, mas eles oram por você. Amém? Amados, versículo 17. Preciso terminar. Lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, é o versículo 17, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. O fruto da falsa profecia é a divisão, é a fragmentação, é o afastamento. É soltar as pessoas para viver segundo os seus próprios impulsos. Quantos desigrejados nós temos no Brasil hoje? Pessoas que se dedicaram à igreja no passado, serviram com todo o coração e foram traídos, se decepcionaram e hoje não querem entrar numa igreja. Quantos outros culpam Jesus? Quantos outros culpam a palavra? Quantos deixaram de crer por causa de falsos mestres e falsos profetas? Eu sinto, irmãos, que nós somos uma igreja que pode receber essas pessoas. Precisamos ficar atentos de não ter rochas submersas entre nós. De nosso coração estar sempre transparente. Mas a simplicidade e a pureza com qual a gente tem tocado as coisas, a acessibilidade, a transparência, sempre julgada. Há sempre olhos sobre nós. Ei, olha o que você está falando, olha o que você está fazendo. Isso nos torna uma igreja que quer receber aqueles que têm medo de se entregar outra vez. São as ovelhas perdidas da casa de Israel, que devem ser nossa primeira missão. Compreendem o que eu quero dizer? Você teria coragem de trazer um amigo seu
para conhecer essa igreja? Balancem a cabeça sim, balancem a cabeça não. Então convidem. Por que você não trouxe ainda? Faça um amigo. Vocês estão dispostos a cuidar desses que foram feridos? Como que vocês vão receber? Eles têm medo de chegar. E eu não culpo essas pessoas. Mas nós precisamos ser essa igreja que acolhe essas pessoas. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Podemos fazer isso? Vamos responder para Judas aqui. Judas, podemos, Judas. Nós vamos nos edificar uns aos outros. Mantenham-se firmes no amor de Deus. Você pode fazer isso? Você consegue se manter firme no amor de Deus? Se um amigo seu começar a vir aqui, uma amiga sua começar a vir aqui, você vai amá-lo? Você vai edificá-lo? Você vai incluí-lo na vida de igreja que nós temos? O que mais? Enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Qual que é o trabalho da igreja? É inventar alguma nova palavra? Não. É pregar algum novo evangelho? Não. É arrumar uma nova profetada? Não. O trabalho da igreja é aguardar a volta do Senhor. Porque todo o trabalho foi feito por Ele. Amém? Esse aguardar é passivo? É esperando, tranquilão? Não. É adorando, é pregando, é servindo, é cuidando, é amando, é edificando. Isso é esperar. Não é esperar? Isso é esperar. Esperar a volta do Senhor é uma esperativa, ansiosa. Tá chegando o jogo, como é que você fica? Ó, preparação técnico vai chamar, daqui a pouco sou eu. Não sei jogar futebol, eu acho que é assim. Certo? Daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu. Quando o Senhor voltar, aí tem jogo, por enquanto é só treino. Beleza? Terminando, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Alguns dos nossos irmãos, dos nossos amigos, estão vacilando na fé. Por quê? Porque foram traídos, enganados, estão feridos. Outros ainda estão presos debaixo dessa opressão. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. Cada pessoa que você evangeliza, você pega lá, está na chama do julgamento. Você vem para cá. Sai debaixo do juízo de Deus. Existe salvação em Jesus. Não pregar o evangelho é não ter compaixão. É não se importar. O maior ato de amor que você pode ter por alguém é pregar o evangelho. Ah, mas a pessoa vai me excluir. Prega o evangelho. Não pregar o evangelho é abandonar a pessoa às chamas do juízo. Pelo amor de Deus, se você gosta de alguém, pregue o evangelho para essa pessoa. Mesmo que você perca um amigo, você deu uma oportunidade. Agora, dificilmente ele vai ouvir se a sua vida é incoerente. Mas se a sua vida faz sentido com os valores do evangelho, ele vai receber. Ela vai receber. E ainda existe uma última classe. De outros ainda tenham misericórdia. Muitas pessoas vão permanecer debaixo de engano e não vão querer se libertar. Ou porque estão recebendo a recompensa de Balaão, ou porque estão satisfeitos tendo um Coré como seu líder, ou ainda porque estão recebendo a esperança que o falso evangelho dá. Dessas pessoas, nós precisamos ter o quê? Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é estenda a mão para essa pessoa mesmo quando ela não pede. Alimente e cuide mesmo quando ela não quer. Tenha misericórdia. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. É muito sério. Nós vamos andar com todo tipo de pessoa que recebe todo tipo de evangelho. Nós vamos ter que ter misericórdia de uns, compaixão de outros, vamos edificar alguns, vamos amar outros com grande cautela. Sempre defendendo a fé. Amém? Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa.
Qual era o objetivo de Judas? Ele escreveu a carta aos que foram chamados por Deus o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus. O que o Senhor tem poder para fazer? É poderoso para guardar vocês de cair. Toda essa palavra de advertência, ela encerra o viver do peregrino. Porque se você é um peregrino, você está em terra estranha, você vai encontrar muitos amigos, você vai encontrar muitos inimigos. Um beduíno andando no deserto, ele é obrigado a reconhecer quais são fontes boas de água e quais estão contaminadas. Por quê? Porque a água é a vida dele. E se ele beber água contaminada, ele vai morrer. Mas ele precisa de água. Nós somos peregrinos aqui, não somos? Se nós somos peregrinos, nós precisamos defender aquilo que protege a nossa vida, aquilo que garante a nossa vida. E o que garante a nossa vida é a fé verdadeira. Amém? Nós encerramos essa série. Começaremos em breve o estudo de Hebreus. Amém? Nós temos alguns desafios legais pela frente. Thales, eu posso contar? Deixa eu contar, Thales. Tá bom. Nós vamos fazer uma leitura em conjunto. A Bíblia, nós vamos ler todos, a igreja toda vai ler a Bíblia junto. Certo? Nós preparamos uma leitura para os irmãos, começando o dia 23 de dezembro e terminando o dia 3 de janeiro. 23 de dezembro até 3 de janeiro. Vocês vão receber uma tabela, tudo divididinho, direitinho. Nós vamos lembrar vocês, nós vamos cobrar vocês, nós vamos fazer isso tudo juntos, celebrando. O que se trata essa leitura? Se trata de as passagens principais que você precisa saber para entender o livro de Hebreus. Amém? Vocês entenderam o que eu estou falando? A gente vai fazer uma leitura preparatória. E não é sozinho, não. É em tribo. Amém? A tribo da igreja no Guará vai ler para entender Hebreus juntos. São porções pequenas, não é assim, tipo, não é 10 capítulos. Não, é de boa. Dá para fazer. Vai tomar seu cafezinho da manhã. Está todo mundo meio que de férias, é final de ano. Certo? Ora, pega a sua Bíblia, leia fielmente. 10 dias. Não, 10 dias. Não pode botar mais tempo. É 10 dias. Nós vamos fazer, certo? 10 dias. Pegar firme esse negócio. Amém? É pouco trecho por dia. A gente tomou o cuidado de que não seja uma leitura enfadonha para os irmãos. A gente vai fazer essa leitura em 10 dias. Eu quero ver aquele grupo pipocando. Os irmãos vão dizer, eu ganhei esse versículo aqui. Rapaz, esse aqui eu lembrei do Thales. Meu Deus, esse aqui é a cara do PG. Certo? A gente lê juntos. Para quê? Recuperar o prazer de ler a Escritura juntos. Essa não é a única coisa que eu tinha para contar. Eu vou contar só essa, o resto eu vou deixar para o Thales. Certo? O Thales vai contar, mas não é hoje, né, Thales? Não é hoje, não. Amém, irmãos? Os irmãos estão encorajados? Os irmãos estão claros? A luz do Senhor brilhou sobre vocês? Então, eu gostaria que os irmãos tivessem um tempo de comunhão, tá bom? Podem fazer pequenos grupos e nós vamos ter comunhão. Amém? Bom demais. É isso daí.